Pessoal, vamos lá? Gente, aqui eu vou fazer a correção das atividades do portal, tá? Que eu mandei para vocês fazerem durante essa semana, tá? Então, gente, como eu aconselhei vocês, rever o vídeo, né, de calor sensível, fazer essas atividades que eu acho que o pessoal já tinha feito antes, então estou trazendo aqui resolução, e fazer as atividades lá da nossa apostila 2, que vocês vão seguir no livro digital, né? Então, vamos lá. A primeira era a seguinte: a gente tem uma piscina com 20 mil litros de água, né? Uma variação de temperatura durante a noite de menos 5 graus Celsius, um calor específico de 1, e pediu a energia em quilocaloria perdida pela água ao longo da noite em módulo E, tá? Energia, quantidade de calor que ela perde, né? Variou a temperatura, perdeu o calor. Então, gente, colhendo os dados, são 20 mil litros, tá? São 20 mil litros, né, galera? Se são 20 mil litros, eu preciso usar as unidades do calor específico. Então, ó, eu vou achar a energia em caloria, a massa tem que estar em gramas, o calor específico em graus Celsius. Então, sempre seguindo o que manda, que é as unidades do calor específico, tá? Então, vamos lá. 20 mil litros, eu preciso passar isso para gramas. Gente, 20 mil litros são 20 mil quilos, tá? Então, a água, a densidade é 1 litro é 1 quilo. Então, 20 mil litros, 20 mil quilos. Só colocando em potência para ficar mais fácil, mexer questão de zero, 2 vezes 10 a 4 litros, 2 vezes 10 a 4 quilos. Como eu tenho que passar para gramas, 1 quilo tem 1.000 gramas, então tem que multiplicar por mais 1.000 aqui, acrescentar mais 3 zeros. Então, 2 vezes 10 a 7 gramas, né? Então, passei aquilo tudo para gramas. O calor específico eu tenho, a variação de temperatura menos 5. Então, mete bronca, só jogar no que macete. MC delta T. A massa em gramas, calor específico 1, variação de temperatura menos 5. Fazendo as continhas, a gente acha 1 vezes 10 a 8 calorias. Negativo por quê, gente? Porque perdeu, né? Diminuiu a temperatura. Como ele quer em quilocaloria, o que é quilocaloria? Quilo é 1.000. Então, tem que tirar 3 aqui, ó. Né? 10 a 8. Então, 1 vezes 10 a 5 quilocalorias. Então, a gente ficaria com a letra B. 1 vezes 10 a 5. Tá joia? Então, vamos lá, gente. Número 2. Considere 2 corpos A e B de mesma massa, tá? Porém, de substâncias diferentes. O que a gente viu na videoaula? Se são corpos diferentes, tem calor específico diferente. Cedendo a mesma quantidade de calor, tá? Para os dois. Então, gente, mesma massa, mesma quantidade de calor que eles vão ter recebido, porém, são corpos de temperatura diferente. O exercício quer saber: a variação de temperatura será maior em qual corpo, tá? Então, gente, que macete. A massa é igual, a quantidade de calor é igual, né? Então, isolando a variação de temperatura, fica o quê? Q sobre MC, né? Então, isso é igual, isso é igual. Isso quer dizer que a temperatura depende do calor específico. A variação de temperatura nesse exemplo só vai depender do calor específico. Então, calor específico e variação de temperatura são inversamente proporcionais. O corpo que tem alto calor específico tem baixa variação de temperatura. O corpo que tem baixo calor específico tem alta variação de temperatura, tá? Então, gente, nesse caso, ele quer saber qual que vai ter maior variação de temperatura. O que tiver menor calor específico. Então, com certeza, letra E. Beleza? Então, vamos lá. Número 3. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água em até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para um banho é 30, tá? E para isso a gente mistura essa água do aquecedor a 70 com água fria de outro reservatório a 25. Então, ele já te deu 3 dados importantes. Vocês vão misturar água quente com água fria e conseguir água morna para o banho. Então, temperatura da água quente é 70.
ela tem que chegar em 30, que é a temperatura do banho. Temperatura da água fria, 25, tem que chegar em 30, que é do banho. Então, gente, temperatura de equilíbrio térmico. Misturei água quente com água fria, vão trocar calor, no final tem que atingir o equilíbrio. Então, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? A ideal para o banho, que é 30 graus Celsius, tá? O exercício pede: qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para o banho? Quanto que eu tenho que pôr, né, de quente e fria? Então, quero a razão. Razão é divisão, a massa quente sobre a massa fria. Então, vamos lá, gente. Sempre que eu colocar dois corpos com temperaturas diferentes, tocando calor, né? Um vai doar, um vai receber. A soma da quantidade de calor tem que dar sempre 0. Então, sempre que eu tiver mais de dois corpos trocando calor, eu tenho que somar a quantidade de calor de todo mundo e igualar a 0. Então, vou pegar quantidade de água quente mais quantidade de calor da água fria igualar a 0. Então, da quente, massa da quente, vou fazer o MC delta T, tá? Que macete. Massa da quente eu não tenho. Calor específico 1, que é água. Variação de temperatura. Final, que é o equilíbrio, menos inicial da água quente, que é 70. Então, sempre final menos inicial. 30 menos 70. Mais, qual que é a da água fria? Massa de água fria, não tenho, deixo lá. Calor específico 1, variação de temperatura da água fria. Final menos inicial, 30 menos 25. Então, estou fazendo que macete de cada um, a nossa fórmula, MC delta T, tá? Então, aqui ficou menos 40, massa quente, mais 5, massa fria. Passei um para um lado, um para o outro. Menos 40 M quente igual a menos 5 M fria. Então, pode cortar menos com menos, né? Então, gente, eu quero a razão de M quente por M fria. Então, vou deixar o quente, passo o frio para cá dividindo e passo 40 para lá. Então, massa quente sobre massa fria ficou 5 sobre 40. 5 dividido por 40, 0,125. Beleza? Então, trocas de calor. Mais de dois corpos, soma a quantidade de calor de cada um separado e iguala a 0, tá? O número 4. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo. Então, gente, isso é a quantidade de calor, é a potência, tá? A uma determinada massa de água, determinada massa de água. Se a temperatura da água vai de 40 para 60 em 4 minutos, sendo o calor específico 1, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é. Então, mete bronca. Potência, 150 calorias por segundo. Variação de temperatura, 40. Tempo, 4 minutos e calor específico. Vocês querem a massa. Então, é lógico que eu vou no que macete. QMC delta T. Quero a massa. Calor específico eu tenho, a variação eu tenho, de temperatura, falta o quê? Quantidade de calor. Então, vou fazer uma regrinha de 3, gente, lá na potência. 150 calorias, ele recebe em 1 segundo. Como ele ficou recebendo em 4 minutos, eu vou passar 4 minutos para segundos. Como que eu faço isso? Multiplica por 60, né? Então, 6 vezes 4, 24. 240 segundos, né? Multiplico cruzado, 240 vezes 150, descobri que em 4 minutos ele recebe 36 mil calorias. Então, não esqueça de passar esses 4 minutos aqui, ó, para segundos. Multiplica por 60, dá 240 segundos, tá? Se quiser colocar aqui de uma vez, ó. Seria 240 segundos, porque é 4 minutos, tá? Aí ficou fácil. Quantidade de calor, eu achei. A massa eu quero, o calor específico é 1, a variação é 40. Dividindo, foram 900 gramas de água. Beleza? O número 5, gente. Um jarro de refrescos tem a capacidade equivalente a 8 copos d'água e está cheio até a metade com água a 20. Então, se a jarra cabe 8 e está cheia até a metade, eu tenho quanto de água fria aqui? 4 copos a 20 graus Celsius.
Colocamos, então, na jarra mais 2 copos de água 80. Então, desculpa, 2 não, mais 1 copo de água 80. Então, são 4 copos de água fria a 20 e 1 copo de água quente 80. Quer saber a temperatura final? O que é a temperatura final? Equilíbrio térmico, não é? Se é equilíbrio, gente, pega a quantidade de água quente mais a quantidade de água fria igual a 0. Então, vamos lá. Quente mais frio igual a 0. Então, vou do quente. Massa de quente, calor específico, ΔT. Massa de fria, calor específico, ΔT, tá? Massa da quente, 1 copo. Vou deixar 1, tá? Não tem problema não, que tá tudo em copo, fica tudo em copo, tá? Sei lá quanto vale isso em grama, mas tá em copo, não tem zebra, porque eu tenho uma igualdade, isso vai cortar, tá? Então, não precisa mexer. 1 copo. Calor específico é 1, porque é água. Variação de temperatura da quente, T menos 80, final menos inicial. Mais massa da fria, 4 copos, calor específico 1, variação de temperatura, T menos 20, final menos inicial, igual a 0. Então, aqui vai ficar T menos 80, multiplica a distributiva aqui bonitinho, tá? 4T menos 80 também, ó, 4 vezes menos 20. Então, ficou 5T, 80 com 80, 160, vai passar para lá positivo. 160 por 5, 32 graus Celsius, seria a temperatura de equilíbrio térmico. Fechado? Número 6, gente. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Então, ó, vou colhendo os dados. Eu tenho um broche de prata de 20 gramas a 160 graus Celsius, tá? É colocado com 28 gramas de água a uma temperatura de 30. Então, massa do broche, massa da água, temperatura do broche, temperatura da água. Então, sempre colhe os dados que você tem separadinho de cada corpo para você não confundir. Qual a temperatura final de equilíbrio? Então, os dois têm que chegar na mesma final, né? Admitindo troca de calor entre a água e a prata. Deu calor específico da prata, deu calor específico da água. Então, gente, 2 corpos trocando calor atingindo equilíbrio térmico. O que eu faço? Soma a quantidade de calor da prata mais a quantidade de calor da água igual a 0. Então, prata, vou fazer o MC∆T da prata, MC∆T da água. Qual que é a massa de prata? 20. Qual que é o calor específico? 0,056. Qual que é a variação de temperatura? T menos 160. Tá vendo? Quando você colhe os dados, fica tudo muito simples. Mais, qual que é a massa de água? 28. Calor específico? 1. Variação de temperatura? T menos 30. Isso tudo igual a 0. Agora é matemática, gente. 20 vezes isso tudo aqui dá 1,12. E aqui já fiz de uma vez, ó, 28T, 28 vezes 30 menos 840. Então, primeiro eu multiplico aqui, depois eu faço a distributiva lá dentro. Então, 1,12 vezes T, 1,12 vezes 160, que deu 179, tá? Então, não erre essa matemática, não. Multiplica de fora, depois faz a distributiva lá dentro, tá? E aí, beleza, ó, vai somar essa galera aqui, somar aqui, chegamos numa temperatura de 35 graus Celsius. Joia? A número 7. Um calorímetro tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius e contém 110 gramas de água. Então, vamos lá, gente. O que é calorímetro? Calorímetro é um recipiente que você vai colocar alguma coisa, tá? Então, se deu a capacidade térmica dele, você tem que usar. Ele vai trocar calor. Então, primeira coisa que eu tenho, capacidade térmica do calorímetro, 40 calorias por grau Celsius, tá? Tem água, 110 gramas. Separa, aqui é o recipiente, que é o calorímetro, aqui é a água, tá? 110 gramas, certo? E eles estão a 90 graus Celsius. Então, ó, o calorímetro está 90, a água está 90, porque a água está dentro do calorímetro, que é o recipiente, certo? Que massa de alumínio, eu quero saber a massa de alumínio, que eu vou colocar dentro desse calorímetro para resfriar a água, tá? A 80 graus Celsius. Se a água está 90, qual que é a temperatura que ela vai ter que ficar?
80. Qual que é a temperatura do calorímetro? 80. Então, gente, devemos colocar para esfriar a água 80. Então, se a água chegou a 80, todo mundo vai ter que estar em equilíbrio com ela. Calorímetro 80, água 80, alumínio 80. É o equilíbrio térmico, tá? Temperatura inicial do alumínio 20, tem que chegar a 80. Água 90, tem que chegar a 80. Calorímetro a 90, tem que chegar a 80, tá? Calor específico da água ele me deu, calor específico do alumínio ele me deu, certo? Então, tenho todos os dados do recipiente, todos os dados da água, todos os dados do alumínio, faltando a massa do alumínio. Como agora são 3 corpos, gente, é recipiente, água e alumínio, eu vou somar a quantidade de calor dos 3 e igualar a 0. O recipiente, vocês viram que ele não deu a massa. Ele não deu a massa do calorímetro, que é o recipiente. Mas ele deu o Czão, ele deu a capacidade térmica, tá? Então, gente, nós temos 2 fórmulas para calcular a quantidade de calor. Ou o famoso Ki-macete, que é o MC ΔT, ou o Czão ΔT. Se eu tiver o Czão, eu não preciso da massa. Se eu tiver o Czinho, eu preciso da massa. Então, o calorímetro, ele me deu o Czão. Então, vou fazer Czão vezes ΔT. Acabou, tá? Os outros, que ele me deu o Czinho, eu tenho que fazer MC ΔT. Alumínio, MC ΔT, tá? Então, vamos lá. Recipiente, capacidade térmica, 40. Variação de temperatura, 80 menos 90. Final menos inicial. A água, massa, 110. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 80 menos 90. O alumínio, massa, quero saber. Calor específico, 0,2. Variação de temperatura, 80 menos 20. Soma isso tudo igual a 0. Então, vai lá, aqui vai dar menos 10 com 40 menos 400. Aqui vai dar menos 10 menos 1.100. Então, negativo por quê? A água e o calorímetro estão perdendo calor, né? E quem está doando ali é o alumínio, né? Quem está recebendo, desculpa, é o alumínio. Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar 60 vezes 0,2, 12M. Então, fechou. Passa o número para lá, incógnita aqui, dividiu 1.500 por 12, vamos precisar de 125 gramas de alumínio para resfriar a água, certo? Número 8, gente. Um rapaz deseja tomar um banho de banheira com água a 30 graus Celsius. Então, ó, mesma situação daquele que a gente viu lá em cima. Misturando água quente e fria. Então, a temperatura final tem que ser 30, que é o que ele quer no banho. Ele coloca na banheira 100 litros de água a 20 graus Celsius. Então, a massa de água fria, 100 litros a 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica da banheira e a perda de calor da água, pergunta-se: quantos litros de água quente a 50 graus Celsius ele deve colocar? Então, eu tenho a massa de fria, temperatura da fria final. Eu quero saber a massa de quente, a temperatura de quente e a temperatura final. Então, o que eu vou fazer, gente? Quantidade de calor do quente mais quantidade de calor do frio igual a 0, tá? Massa de quente, eu quero saber, calor específico é 1. Qual que é a variação de temperatura da quente? 30 menos 50, tá? Final menos inicial. Fria, 100 litros, calor específico é 1. Variação de temperatura, 30 menos 20 igual a 0. Né? Então, aqui ficou menos 20, massa de quente, e aqui ficou 1.000, tá? Então, massa da quente passa para lá, menos 1.000, dividido por menos 20, vai dar o quê? 50 litros. Tranquilo? E a letra B pergunta: se a vazão da torneira de água quente é 0,2 litros por segundo, sinal que cai 0,2 litros a cada 1 segundo, quanto tempo teria que ficar aberta? Quanto que a gente precisou de água quente? 50 litros. Então, vou fazer, ó, 0,20 litros em 1 segundo. Então, para encher ali 50 litros, X. Então, multiplica cruzado, 50 por 0,02, 250 segundos, aproximadamente 4 minutos. Beleza, galera? Gente, se tiver ficado ainda alguma dúvida, alguma coisinha que vocês não entenderam, que é mais detalhado, me envie,
que a gente converse específico na dúvida de vocês. Tá joia? Obrigada.